Fala, terceiro ano, tudo bem? Bom, hoje a gente começa o nosso conteúdo do terceiro bimestre, né? Que é esse de geografia agrária. Geografia agrária também é bem tranquilo, porque em algum momento da vida vocês viram isso e reviram, porque no geral a gente sempre fala de geografia agrária do mundo e geografia agrária do Brasil. Então, com certeza, alguns conceitos vocês vão estar relembrando aí, que faz parte do nosso conteúdo aí do do caderno de atividades que vocês têm e a gente vai falar nessas próximas aulas dele de uma maneira geral e pegando também do Brasil, tá? Não vai ser aquele recorte mundo e Brasil como eu fiz em urbanização ou população, não, tá? Até porque os conceitos são os mesmos. Bom, formas de agricultura. Primeiro, a gente tem a agricultura tradicional e a agricultura moderna, né? Ou seja, a maneira de se plantar tradicionalmente e a maneira de se plantar nas eras modernas. A agricultura tradicional. Bom, essa imagem aqui nos remete à agricultura tradicional, o famoso arado, né? Aonde o cara vinha aí com equipamentos rudimentares, animais, preparando o terreno para a agricultura. Essas técnicas são consideradas técnicas ultrapassadas, tá? O arado, a enxada, essa questão da mão de obra em grande quantidade, tá? Baixo índice de produtividade, porque com técnicas rudimentares você produz menos, obviamente. Baixa presença de máquinas, né? Aquela questão mais manual. Então, tudo isso são essas características da agricultura tradicional. Esse tipo de agricultura é uma agricultura típica de países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. É claro que a gente hoje em dia já tem uma presença de máquinas um pouco maior, mas quando a gente compara a forma de agricultura do Brasil com a forma de agricultura dos Estados Unidos, Canadá e países da Europa, por exemplo, a gente ainda está numa agricultura tradicional. A agricultura moderna. Bom, tecnologia e biotecnologia de ponta, ou seja, os famosos transgênicos. Né? Nessa imagem aqui é uma imagem clássica de transgênicos, ou seja, biotecnologia. O que é biotecnologia? Tecnologia de vida. Então você começa a desenvolver elementos químicos para ser colocado em vida. Não é à toa que hoje a gente tem melancia quadrada, né? Isso é graças à biotecnologia altamente mecanizada, então percebam que aquele animal, aquele arado já foi substituído pela máquina, colheitadeiras, né? Então, o caminhão para armazenamento, então você não tem mais aqueles sacos que são carregados pela população, então é uma coisa bem mais mecanizada. Demanda de pouca produtividade, né? Então percebam que as máquinas elas vão fazer o trabalho de 3, 4 homens, né? Olha quanto uma máquina, isso aqui são um exemplo de colheitadeiras, né? Olha quanto uma colheitadeira vai colher muito mais rápido e muito mais grande quantidade do que se fosse um homem. A produtividade, consequentemente, é muito alta e você tem presença de grandes grupos financeiros, né? Porque o lucro é muito grande. Essas grandes empresas que a gente tem no Brasil hoje ligadas à agricultura e à pecuária são as empresas mais ricas do mundo. Sadia não é do Brasil, mas tem um lucro muito grande no Brasil. Friboi é do Brasil, tem um lucro absurdo, né? Todas essas grandes empresas ligadas ao meio agrícola ganham muito dinheiro no Brasil, até porque o Brasil ainda é um grande produtor agrícola. E essa técnica é tipo de países desenvolvidos. Então, essas são as características que a gente viu um por um da agricultura moderna. E aí a gente tem aqui um quadrinho para vocês compararem a agricultura tradicional com a agricultura moderna, tá? Então, enquanto uma tem tecnologia ultrapassada, outra tem tecnologia de ponta. Enquanto uma demanda muita mão de obra, outra já tem mão de obra altamente mecanizada. Então, é só a gente sempre ligar ao oposto,
né? A agricultura tradicional e a agricultura moderna, ou seja, a agricultura moderna vai ser o oposto da tradicional e a tradicional vai ser o oposto da agricultura moderna. A agricultura quanto ao uso da terra, né? Aquilo que a gente viu são tipos de características, perdão, são tipos de agricultura. Agora a gente vai ver a agricultura quanto ao uso da terra, ou seja, da maneira de utilizar a terra. Algumas coisas vão se assemelhar, mas agora, né, é em relação ao uso da terra, que pode ser intensiva ou extensiva. Bom, a intensiva alia a força do capital e trabalho, ou seja, tudo que é intenso é produzido em grande quantidade. Terra como um setor secundário, obviamente, porque o que está em setor primário? O lucro. A alta produtividade e característica de países desenvolvidos, né? Principalmente nos Estados Unidos e Europa. A gente vai ver depois mais para frente o que seriam esses belts dos Estados Unidos, que seriam esses cinturões agrícolas que a gente chama. O modelo extensivo. Terra como fator primordial, baixa presença de máquinas, baixo índice de produtividade. E ela é típica de países em desenvolvimento. Associada à presença de latifúndios. O que são latifúndios? Latifúndios são grandes extensões de terra, tá? Então, geralmente ocorre em grandes propriedades efeito colateral concentração latifundiária. Então, não esqueçam, latifúndios vai ser sempre grandes propriedades de terra e minifúndios, pequenas propriedades de terra. Então, recapitulando, a gente tem aqui a comparação do uso intensivo da terra e o uso extensivo. É só você parar para pensar. Um uso intensivo que é utilizar a terra em grande quantidade. Você vai utilizar a terra em grande quantidade para quê? Para produzir. Você vai produzir muito para quê? Para vender. Então, consequentemente, a gente tem o lucro alinhado a isso. E aí, tipos de agricultura. Bom, os sistemas de agricultura mais fortes hoje em dia que a gente tem, ou seja, os mais utilizados, são a agricultura de roça itinerante, a agricultura ecológica, o sistema de jardinagem e irrigação e o sistema de plantation. Bom, a agricultura de roça, ou a que a gente chama de agricultura itinerante. Áreas de agricultura descapitalizadas, queimadas seguidas de semeio de mão de obra, manuseio por mão de obra familiar e uso de técnicas tradicionais e rudimentares, presente em países em desenvolvimento. Esse tipo de agricultura é isso mesmo, né? Você queima um determinado pedaço de terra para plantar em seguida. Não é à toa que, por exemplo, recentemente com essas com essas recentes queimadas na Amazônia, e famosas também porque se espalharam por o mundo inteiro. O nosso presidente teve a audácia de falar que isso era normal porque isso era um tipo de agricultura, né? Esse tipo de agricultura realmente existe. Porém, a grande quantidade de queimadas, né, que estava tendo na Amazônia, equivalente a 10 estados de futebol, isso não é uma coisa comum, né? Ninguém vai plantar em 10 estados de futebol. E aí, né, a gente viu, por exemplo, em reportagens que toda aquela área foi queimada e você não tinha uma agricultura naquela área. Então, foi nitidamente uma queimada predatória. Então, uma queimada predatória é diferente de uma queimada itinerante, né? De uma agricultura itinerante, que vai queimar um pedaço do terreno para limpar o terreno e plantar logo em seguida. Agricultura ecológica ou agricultura orgânica, né? Lembrem sempre do Mundo Verde, os produtos orgânicos, né? Aquela lojinha super famosa na Nova Sul, famosa por vender produtos naturais. E hoje em dia o orgânico, né? Ele está mais presente na nossa vida. A gente consegue encontrar já em alguns mercados uma seçãozinha orgânica, lojas como o Mundo Verde, Casa Pedro, que te oferecem coisas mais orgânicas. O que seria essa agricultura orgânica? Primeiro, baixo impacto ambiental, ela vai respeitar a natureza, por isso que é chamada de ecológica.
respeito pelas características locais, ou seja, não vai utilizar biotecnologia, baixo impacto no solo, né, porque ela está respeitando a natureza, e livre de agrotóxicos, fertilizantes, pesticidas ou sementes modificadas. Ou seja, sim, nós consumimos agrotóxicos. Desde o momento em que você não consome algo que não é orgânico, a gente está consumindo agrotóxicos. E cada vez mais esses agrotóxicos têm chegado com mais força no Brasil e sendo liberados agrotóxicos que são proibidos em diversos países do mundo. Então, por isso que existe essa importância muito grande de lavar os alimentos para ver se a gente consegue diminuir a quantidade de agrotóxicos. E no caso, quando você come um produto orgânico, ele é um produto livre de agrotóxicos. Então, é um produto que vai te fazer bem, né, para a saúde. O problema é que, infelizmente, orgânicos são muito caros, né? Por exemplo, ontem eu fui numa feirinha orgânica e, só para vocês terem uma comparação, fui numa feira orgânica no sábado e numa feira tradicional no domingo. Comprei uma dúzia de bananas da feira orgânica e essa banana custou R$ 11. R$ 11 uma dúzia de bananas. Bananas pequenas, né? E aí hoje na feira, a dúzia da banana, bem mais graúda, obviamente, porque estava com fertilizantes, sementes modificadas, faz a banana ser maior, estava R$ 3 a dúzia. Então, olha que diferença. Você paga R$ 11 numa banana orgânica e R$ 3 numa banana não orgânica, né? Então, infelizmente, isso ainda não é uma realidade para a grande quantidade de brasileiros, né? Nem para mim é uma realidade, mas algumas coisas eu tento hoje em dia comer orgânico porque é diferente, sou só eu, né? É, como pouco, né? Então é diferente de comprar orgânico para uma pessoa e comprar orgânico para uma família, né? Uma dúzia de bananas para uma família não dura nada, né? Então você teria que comprar pelo menos aí 2 dúzias para poder passar a semana. Então essa ainda é uma grande crítica relacionada aos orgânicos, né? Porque ainda tem um custo muito caro e infelizmente isso não é uma realidade para a maioria dos brasileiros. Bom, a gente vai parando por aqui para a aula não ficar muito longa e na próxima semana a gente continua. Bons estudos, qualquer dúvida é só perguntar. Ah, vou deixar, é claro, os slides que vocês têm que copiar, exercícios copiados no caderno, respondidos, mandado fotos e atenta ao prazo, porque passou o prazo, perdeu a nota que vale.